E o que é distração para você, Ana? Ai, Aliás, menina, pessoal, distração. vamos Por exemplo, colocar aí. vou responder trazendo o exemplo de hoje que eu vivi na academia, né? É, e eu percebi, tomei essa consciência ali, malhando, porque todo mundo sabe que eu sempre pratiquei yoga, que eu nunca gostei de musculação, que eu sempre tive essas escolhas aí, né? Então, só que agora resolvi que vou fazer musculação, resolvi ir lá e acontecer. E aí tô lá com a personal. E a mulher quer arrancar meu couro, né? Lógico. Personal tá lá para isso, Não, vai vendo. né? Ela tá fazendo o trabalho dela, O trabalho dela tem que dar resultado. não é? E a pessoa aqui não tem aquela disciplina, né? Eu não fui no Nutri, aquela coisa toda. Mas eu tenho uma resposta muito boa do meu corpo, mesmo tomando meus vinhozinhos, mesmo comendo a minha alimentação normal, que não é ruim. Mas enfim, quando eu vou praticar, quando eu vou fazer musculação, tem horas que eu vejo que eu não faço o que eu deveria fazer. Eu não entrego tudo que eu tenho para entregar. E aí eu fico ali me sabotando porque eu não quero sentir aquela dor. Então, o que que eu faço? Eu começo a conversar com a menina, começo a conversar com a outra, começo a fazer um auê lá na sala, na academia, conversa com o outro, vai, para, bebe uma água, fala, menina, eu tô morrendo, peraí que eu não consigo andar. Mentira, consigo andar, né? Então, entra essa descontração, conversa com o outro, e aí eu perdi o foco. Enrolei um, enrolei outro e não fiz o que eu deveria fazer. Hoje eu me comprometi a não ter distração. Eu cheguei distraindo um amigo que estava lá, né? Que ele estava doido para ser distraído. Eu não vou me distrair, mas vou distrair o outro. Exatamente. Então você vê como é um movimento que a gente vai trazer. Se eu não faço comigo, eu tenho que fazer com o outro. Exatamente. Porque eu preciso manter isso ativo em mim. Porque é o que eu estou acostumada a fazer. E aí, eu me dei conta. Eu falei assim, hoje eu não vou me distrair. Hoje eu vou focar. Porque numa prática de yoga, eu faço focada. Eu não trago distração. E hoje eu vi que isso foi muito claro. Eu sentei para meditar, Maria e João queria brincar. A distração veio. Eu não desfoquei, eu meditei. Eles entenderam que eu não ia dar atenção para eles, que eu estava no meu momento, que eles sabem já. Então, Maria foi, deitou, ficou quietinha, João lá trazendo o brinquedinho. Fiz a minha prática de yoga focada. Aí, por que que eu fui para musculação e eu desfoco? Porque eu só fico focada no que eu acho bom. Porque eu só fico focada no que me deixa dentro da minha zona de conforto, dentro da minha vaidade, dentro do que eu escolhi. Porque eu tenho para mim que eu escolhi fazer yoga. Isso, por mais que dói, eu faço. Por mais que seja Sim. difícil, eu me desenvolvo. Porque eu entendi que no yoga eu estou dentro de mim, eu estou conectada. Eu criei uma história, me apeguei a essa história e eu quero alimentar somente essa história. E aí, se eu for fazer outro exercício, eu vou arrumar um monte de distração. Porque para aquele outro exercício eu não criei essa história. Eu Sim. criei uma história negativa, de que dói, de que eu não gosto, de que, ai meu, isso é um saco. Puxa, que, ai, pelo amor de Deus, tem que fazer isso, né? Nossa, mas musculação é tão ingrata. A gente treina um dia, morre, 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 fica legal. Parou de treinar 3 dias, já murchou tudo, Acabou. né? Então, isso daí é Exatamente. ingrato, isso daí não é bom, isso não sei o que, isso aqui lá. Então, o que que eu fiz? Eu me apeguei de forma negativa a uma história negativa que eu criei em relação à musculação. Sim. E aí eu vou usando as distrações para que eu fique só com o que eu acho bom. Só com o que fica legalzinho. E aí, Exatamente. eu até, para distrair um pouquinho, teve uma hora que eu falei assim, gente, porque no yoga a gente tá lá, né, postura difícil, não é fácil praticar yoga, requer Não. muito. E quando a gente tá lá na postura difícil, quando a gente tá se conectando, quando a gente tá ali, as pernas estão assim, ó, tremendo, mas você tá lá, você respira.
Porque você traz essa conexão, né? Eu preciso respirar, eu estou em contato comigo, eu não sei o que, eu não sei o que lá, aquelas coisas tudo bonitinhas, né? Que a gente vai mergulhando pra dentro da gente, que eu acho maravilhoso, fantástico e dá um resultado maravilhoso, Sim. fácil. E quando a gente faz a musculação, doeu, você fala, ai, puta que pariu. Meu Deus do céu, isso daqui dói. Eu não aguento isso daqui, Tô gente. Eu não consigo fazer não, com saindo. força não. Isso. Gente, isso não é de Deus. Tô mentindo ou não, gente? É Se exatamente isso. manifestem, não é assim? A gente vai xingando, a gente vai, puta que pariu isso daqui, quem é que aguenta fazer isso? A instrutora lá, a personal fala, você tem que fazer 3 de 12, você faz 3 de 8. E fala pra ela que fez de 12. Fala que já deu os 12, hein? Já deu os 12. Deu Não, aqui, mas ó. era 3. O pessoal fez 2, fala, mas eu fiz, já fiz 3, você não acompanhou? Você não tá aqui prestando atenção, né? Porque você não quer sentir aquela dor. Você não quer chegar onde você Exatamente. precisa chegar. Para romper a barreira, no caso, romper as fibras muscular, para que você consiga ter o resultado que precisa. E isso a gente traz para a vida, Exatamente. Em todas as áreas. todas as áreas. Então, Todas as assim, áreas. e para você, Dá, o Então, que são essas distrações? para mim, a distração, ela é uma maneira de você fugir daquilo que você não quer ver, não quer prestar atenção, não quer realmente fazer, né? Aquilo que você não consegue lidar. Você precisa da distração para tirar você desse foco. Então, Uhum. por exemplo, se você tem algo a fazer, vamos continuar usando a questão do exercício, que acho que é muito a questão acho que eu estou vivendo um pouco dessa questão aí hoje, porque eu determinei, acho que eu já disse aqui numa live, que esse ano eu não sei se eu vou conseguir, tá, gente? Mas eu fiz uma única proposta para mim, que é de virar atleta. E eu sei que é um passo de cada vez. E eu estou indo para academia. Enquanto eu só queria, sem de fato a minha alma pedir, eu me distraía o tempo todo para não ir. Eu me dava desculpas, porque estava chovendo, porque eu estava cansada, porque eu estava com preguiça, porque eu tinha coisas para fazer, outras coisas para fazer. Quando eu entendi que eu estava fugindo do compromisso que eu tinha comigo, e era só comigo, não era com mais ninguém, eu deixei as distrações de lado, porque as distrações elas continuam acontecendo. Continua aparecendo o que fazer de manhã, compromisso, responsabilidade, casa, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que nos chama, que nos tira do nosso foco. Então a minha distração era essa, era sempre dar prioridade para coisas que não eram importantes, não que não eram importantes, mas que não eram o foco, o objetivo meu qual que era? Qual que é? Começar a me preparar para ser atleta ou para estar mais próximo da saúde. Então, agora eu levanto e eu não deixo mais nada de me distrair, porque tudo continua igual. As manhãs continuam igual, as pessoas continuam me ligando, as pessoas continuam me chamando. Eu tenho as coisas para fazer, mas primeiro a prioridade. Qual é a prioridade? Sou eu. E aí eu saio da minha distração. Outra questão também que está mexendo bastante comigo é a questão da distração. Celular, gente, a gente pega o celular, entra lá, ou entra aqui na rede social, aqui no TikTok, é 5 minutinhos só. Quando você percebe, passou a hora do almoço, você ficou 3 horas e nem se deu conta. Então, o que eu criei para mim? Um hábito de cada 15 minutos, meu celular toca. Se eu tiver lá distraída, eu sei que é hora de sair, que eu não posso ficar. Mas por que a gente faz isso? Porque muitas vezes a gente tem compromissos com a gente que a gente não quer olhar, então é melhor ficar distraído. Então eu tenho que resolver a questão do meu casamento que não está bem, eu vou me distrair com outras coisas porque eu não quero resolver. Eu tenho que resolver, assumir o compromisso comigo, ou de estudar, ou de fazer um esporte, ou de me comprometer com alguma coisa. Eu não vou me permitir fazer isso, então as distrações vão aparecer. Vai ser o celular, vai ser a música, vai ser um livro que eu quero ler, não sei, sei lá, um filme que eu quero assistir, uma série que eu quero maratonar. Vai ser essas distrações que vai me tirar do meu foco, do objetivo. Geralmente, essas distrações vêm quando a gente não consegue lidar com algo. Aí eu não consigo. Por exemplo, você deu a questão da sua academia. Provavelmente
para você, passou uma vida inteira também, né? Falando de nós aqui. Gente, musculação é chato pra dedéu. Quem que gosta de fazer musculação, gente? Ninguém. Ficar pegando peso, sentir dor. Quem gosta de sentir dor? Ninguém. Só que a gente não consegue colocar isso como uma coisa positiva, como você disse. E aí eu preciso de distrações que me tirem daquele lugar. Me leve para outro lugar, que eu não me concentre. Só que, para tudo na vida, hoje, agora meu último atendimento foi sobre isso. Para tudo na vida eu já entendi que se eu não estou no meu estado presente, eu estou distraída. E se eu estou Exatamente. distraída, eu não estou fazendo, se eu não estou no meu estado presente, eu não estou fazendo o que precisa ser feito. Então, as distrações, elas sempre vêm com um único objetivo, tirar a gente de algum lugar que é importante, de algo que a gente tem que fazer, ou que a gente tem que resolver, ou que a gente tem que escolher, que a gente tem que decidir. A gente está sempre distraído, né? A gente está Exatamente. sempre... Por exemplo, tem coisa mais chata do que a pessoa está falando com você, e aí a pessoa fala, e aí, Ana, você não está me ouvindo? Ai, desculpa, eu estou distraído. Ela não está distraída, ela não quer estar ali, ela não quer ouvir a pessoa. E ela vai usar exatamente esse comportamento. Ai, Ana, me desculpa, eu estava distraída, nem ouvi o que você me disse. Não está interessada, ela não quer saber, né? E aí Exatamente. ela meio que foge, né? Então, as distrações, elas estão muito ligadas com o comportamento, com o nosso comportamento, com aquilo que a gente não quer ver, não quer olhar. Então, eu queria até convidar as pessoas aqui que me dissessem, né, para mim, para a Ana, contasse para a gente como é que funciona para vocês a questão da distração, né? Vocês Como é que é? conseguem perceber a distração? Porque, assim, tem pessoas que falam assim, eu não vou mais olhar, eu não quero mais o celular. Então, assim, vou trocar de celular. Vou comprar um outro celular porque eu tô ficando muito tempo numa rede social. Vou comprar um celular daqueles antigos que eu não tenho acesso, é só telefone e agenda. Na verdade, a pessoa ela tá fazendo o quê? Ela tá se enganando, porque ela vai procurar outra distração. Exatamente. O problema não é o celular. Não é o celular. Ela só vai substituir o ponto de distração dela. Ela vai colocar a atenção dela em outra coisa. Eu vivo distraída. Sabe que minha irmã hoje falou isso pra mim. Ela falou, menina, ando tão distraída. Eu falei assim, ok. Mas eu falei pra ela, vem pra live. Vem pra... Pode vir, Não se vem. distraia e vem pra live. Exatamente. É muito engraçado e assim, e é quase imperceptível. A gente não se dá conta de que a gente Mas sabe o que eu venho sai. percebendo? Que as pessoas elas estão se dando conta do tempo que elas estão ficando dentro de um celular e que isso traz essa distração muito grande porque elas começam a entrar num nível de correria porque ela ficou tanto tempo numa rede social ali, porque já era um vício, né? Você fica ali o tempo inteiro, né? Passando o dedinho para cima, vendo o que está acontecendo, quem está entrando, quem está saindo e o que está acontecendo dentro dessa rede. Então, esse tanto de Exatamente. distração, o que está querendo dizer? Então, ok, eu não estou querendo olhar para algo. O que seria esse algo? Quais são os seus objetivos? Né? Que no CBA falou aqui, o meu objetivo, eu tenho um objetivo, então eu parei de ter as distrações. Eu também Exatamente. entendi o meu objetivo, porque antes eu não tinha objetivo. Eu ia fazer Exatamente. musculação porque tem que fazer, porque tem que fazer. É Uhum. só isso, porque tem que fazer. Era só porque Quando eu tinha aqui, né? comecei a perceber que eu estava desconfortável com as celulites que estavam na minha perna, com o bumbum que estava começando a cair, com a flacidez que estava se fazendo presente e que não adianta, que você tem que fazer uma musculação para poder ajudar, porque você já passou dos Exatamente. 40, você está num processo de Tudo. envelhecimento, né? Nós vivemos um processo de crescimento e de envelhecimento. Então a pele já Exatamente. não é mais a mesma, os hormônios estão tendo as suas alterações. Eu não tenho mais 15 anos, não tenho mais 20 anos. E aí eu comecei a olhar e falar, poxa, fazer só a massagenzinha com o creminho lá que a Dani me recomendou que queima lá, não tá Tá funcionando. funcionando só isso, né? E eu vou precisar fazer a bendita da musculação, porque eu me sentia fraca, eu sentia a minha musculatura fraca. Mas para isso eu vou ter que entrar numa zona de desconforto completo
que eu não queria, mas eu não tinha, até então, eu não tinha um objetivo claro, evidente na minha cabeça. O que eu tinha era, tem que fazer isso. E isso é muito ruim. Então, quando você começa a entender quais são os seus objetivos, por que que você está fazendo isso, por que que você está procurando fazer isso, quais são os caminhos que você está procurando para ter solução diante de algo que está te incomodando, vai lá, experimenta e se esforça. Quando eu dava aula de yoga, eu dizia para as pessoas, a aula experimental de yoga não é uma só. São 3 meses. Porque você vai começar a ver o seu desempenho, você vai começar a ver a mudança na sua vida, no seu corpo, a partir disso. Porque se você faz uma aula, você vai falar, isso daqui não é para mim, isso daqui não é de Deus, eu não tenho alongamento, eu não sou que nenhum outro, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, eu não consigo ficar de cabeça para baixo. Meu Deus, o que é isso? Vem esse tanto de distração mental, porque isso é uma distração mental. Sim. Porque se você tem o foco de você querer fazer o yoga, para que serve o yoga? É bom para quê? Quais os benefícios que eu vou ter? Então, eu vou lá e eu vou me esforçar e eu vou experimentar e eu vou fazer a minha parte para que esses benefícios surjam na minha vida. É a mesma coisa com qualquer outro tipo de exercício. Ah, mas eu fiz e realmente eu vejo que eu não me identifico. Então, o que é que você gosta? Exatamente. E assim como o que gosta, também tem muito essa questão ligada, Ana, do que realmente eu quero. O que eu quero também. Né? O que eu gosto e o que eu quero. Porque assim, é muito comum a gente entrar nesse looping aí de ai, me desculpa, não fiz, eu esqueci, estava distraído. O que você está falando? Eu não prestei atenção, eu estou distraída. Às vezes você não quer estar ali, naquele lugar, com aquelas pessoas. E o que me chama muito a atenção, Dá, é que assim, as pessoas, quando elas precisam tomar uma decisão e ser responsável por essa decisão, elas precisam se distrair. Porque Exatamente. se eu tomar essa decisão, eu vou precisar pensar, eu vou precisar pronta, saber o que eu quero, o que eu gosto, o que resultado. Então, eu vou ter que pensar, eu vou ter que olhar para mim, eu vou ter que me investigar, eu vou ter que ter clareza do que eu sinto. E aí, tem uma parte aqui de um livro que eu leio, que eu tô lendo, e que ele fala uma coisa que eu achei fantástico. Eu até grifei aqui, eu falei, isso daqui eu vou ter que falar na live. Que eu acho que tem tudo a ver a sua imagem está sumindo. Pro pessoal também tá? Só pra mim, a sua tá fragmentada. Como é que tá sua aqui, tá fragmentada. Será que é a minha internet ou a sua? Acho que é a minha, meu sinal tá baixíssimo. O meu tá no Pode topo. falando. Pode continuar, Ana, que eu só vou mexer aqui na antena. Pode ir falando aí. Então, assim, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que as pessoas, elas buscam por uma satisfação constante. Nós estamos o tempo inteiro insatisfeitos com algo, né? As duas... Confere se tá na rede. Pode continuar aí. Tá. Vou olhar aqui. Então, assim, as pessoas, nós, seres humanos, e isso é natural. Isso acontece com todos os seres humanos. Isso não é porque é do fulano, do ciclano, do beltrano. Não. Nós, já desde que a partir do 7º mês de vida, nós começamos a entrar num processo de insatisfação. Tanto que o bebê nunca está satisfeito, ele sempre quer algo mais, né? Está sempre em busca de alguma coisa. Sempre em busca de algo mais. Quer mais atenção, quer mais carinho, quer isso, quer aquilo, quer do jeito dele. Então, a gente começa já desde uma fase de bebê, um processo de insatisfação. A gente leva isso para a nossa vida. Então, nós estamos sempre buscando algo que satisfaça. Isso. Só que, quando a gente entra nesse lugar de, eu preciso de algo que me satisfaça. Tá. Mas eu tenho clareza do que eu quero que me satisfaça? Não. Normalmente, a gente não tem clareza. É difícil a gente ter clareza.
Não é sempre. Aí tô sentindo vontade de comer alguma coisa, mas o que? Ai, não sei. Quero me satisfazer de algo, mas não sei o que eu quero comer. Tá. Não é? Isso não acontece? E aí você começa a pensar em um monte de coisa. Ai, será que é um doce que eu quero comer? Ai, não sei se é isso que eu quero comer, se é aquilo. Eu sei que eu quero comer algo, mas eu não sei o que. O que que acontece? Eu não estou entrando em contato comigo para entender o que realmente o meu corpo está pedindo e o que eu preciso e o que eu quero comer. E aí ele fala uma coisa aqui que eu achei muito interessante, que houve uma pesquisa, olha só, gente, eu vou ler todinha essa parte da pesquisa. 4 fatores psicológicos que fazem com que a satisfação seja meramente temporária. Vamos começar com o primeiro fator, o tédio. As Ok. coisas quais as pessoas se submetem para evitar o tédio são chocantes, às vezes literalmente. Em um estudo, em 2014, publicado num lugar lá que eles falam aqui, que não sei o que é, os pesquisadores pediram para os participantes que ficassem em uma sala pensando por 15 minutos. A sala estava vazia, com a exceção de um aparelho que permitia aos participantes dar um choque elétrico em si mesmo. Um choque leve, porém doloroso. Por que alguém ia querer fazer isso? Você pode perguntar. Antes de conduzir os participantes à sala, os pesquisadores perguntaram se eles pagariam para evitar levar um choque e todos disseram que sim. Todavia, quando ficaram sozinhos na sala com o aparelho, sem mais nada para fazer, 67% dos homens e 25% das mulheres usaram a máquina para levar choque e muitos o fizeram várias vezes. O autor do estudo, os autores do estudo concluíram: as pessoas preferem agir a pensar, mesmo se o resultado da ação for tão desagradável que elas normalmente pagariam para evitá-lo. A mente Olha não isso. treinada não gosta de ficar consigo mesma. Exatamente. É muito difícil ficar consigo, né? Quando você não reconhece ou não identifica tudo que você precisa em você. É quase impossível.